Como vocês estão, que a graça e a benevolência do nosso Criador esteja com todos vocês. Queridos, tem momentos nas nossas vidas, tem resposta em nossas vidas que nós só iremos encontrar na palavra do Criador. Por isso que é tão importante que você medite, que você busque a resposta na palavra do Criador. E se o Criador, queridos, se o espírito de Alcha te falar, não vai por este caminho, não vai. Mesmo que você tenha que enfrentar uma tempestade, porque você tem que lutar para a palavra de Al prevalecer na sua vida, para as vontades dele prevalecer na sua vida. Por quê? Porque, querido, nós que somos da fé, nós que cremos no nome Al dos Exércitos, que é o nosso Criador, e do nosso irmão resgatador Yalcha, a gente não vai pelo que a gente vê, mas a gente vai, nós somos guiados pela fé. Então, para meditarmos hoje, nós iremos em Mateus capítulo 8, versos 23 a 27. E Yalcha acalma uma tempestade. E Yalcha entrou no barco e seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E Yalcha, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordados, dizendo: Mestre, salva-nos, estamos perecendo. E Yalcha então perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos, o mar, lhe obedece? Em outras versões fala que depois de uma tempestade vem a bonança. Assim seja, né, queridos? Então, eu quero dizer para você hoje, para meditarmos hoje, tem momentos em nossas vidas, querido, que ondas vão se levantar para que algo venha acontecer em nossas vidas. Para que você tome uma atitude, para que você realmente venha acreditar na sua fé, para você alicerçar, se posicionar de fato, de verdade. Ou você fica em cima do muro, ou você tem partido A ou B. Porque não tem como você ser amigo do mundo e amigo do próprio Criador. Porque na palavra diz que se você é amigo do mundo, você é inimigo do próprio Criador. Então você tem que tomar uma posição, você tem que se posicionar de alguma forma. Eu, queridos, desde o dia que eu converti, eu luto, a carne briga com o espírito o tempo inteiro. Então eu estou numa luta constante para prevalecer o espírito. Porque quando você é guiado pelo espírito, não tem como errar, não tem como falhar, como der errado. Mas quando você deixa que a carne prevaleça, que manipulações prevaleçam, que pratos do diabo é oferecido a você e você recebe, e você não tem discernimento para separar o certo e errado, querido, a consequência futuramente é muito grave. É muito grande, sabe? Porque muitas pessoas hoje, elas preferem ir pela impulsividade e acabam errando, porque elas não esperam, elas não buscam refletir o que aquilo ali hoje pode me trazer, o que aquilo ali amanhã, a consequência que o amanhã vai trazer. Usa a impulsividade, o achismo, querido, não é isso. Nós somos guiados pela fé. Então, para você ser guiado pela fé, você tem que ter discernimento espiritual. Para você tomar decisões, você tem que ser guiado pela fé. Você tem que conhecer o ambiente em que você está. Você tem que conhecer as possibilidades que lhe cercam. Você tem que ver o agora e analisar o futuramente. Porque a fé não é o natural. A fé natural que você contempla com os olhos hoje, mas a fé extraordinária, a fé natural, é aquela que você contempla com o espírito. Você vai ter uma opinião espiritual futuramente. Essa consequência espiritual sobre a sua vida, ela é gravíssima. E você tem que se posicionar. Esses discípulos de Yalcha, eles estavam com Yalcha, só que muitos deles estavam na carne. Veio uma tempestade, veio um vento que levantou e eles ficaram amedrontados. Acharam que ia perecer, acharam que ia se sucumbir. Mas por que Yalcha falou? Porque vocês são tão medrosos, homens de pequena fé. Isso acontece comigo, acontece com você que está aí diante deste vídeo. Muitas vezes nós damos credibilidade para do nosso lado do que para o nosso Criador, o que é dono do ouro e da que pode todas as coisas, pequeninos na fé, agimos por impulsividade, tomamos decisões sem consultar
sem consultar o nosso Pai? Porque nós podemos fazer plano, mas é Ele que dá a resposta, é Ele que assina embaixo. Quando nós fazemos ou tomamos alguma decisão por impulsividade, por eu achismo, por meu eu, vai me trazer uma consequência. Eu vou receber uma consequência. Uma tempestade vai se levantar, um vento vai vir se levantar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Vai, por quê? Porque eu agi impulsivamente. Porque eu tomei decisões sem raciocinar, sem orar, sem consagrar. Queridos, nunca tome decisões sem se consagrar, sem consultar a palavra, sem consultar o Criador, porque você vai receber como consequências da sua impulsividade. Vai ter toda ação, ela gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E se você tomou uma ação hoje, certamente amanhã vai ter uma consequência dessa ação que você tomou hoje. Então por isso nós temos que ser, por isso que na palavra diz que os filhos do mundo, das trevas, são mais prevenidos do que muitos filhos da luz. Muitos conhecem a palavra, têm a palavra como seu aliado, mas tenta ser guiado pela impulsividade, o medo, pela situação momentânea, pela visão que está vendo naturalmente, que os olhos estão contemplando naquele momento, pelo aquele benefício daquele momento que você está recebendo. Não é assim, querido. Não é assim. Uma coisa que o diabo, ele tem projetos para destruir a pessoa. Ele quer tirar a pessoa do caminho, da rota da fé. Ele quer destruir a pessoa, porque você com Deus não dá nada para ninguém. Você com o próprio Criador e dos exércitos, você sim, você consegue fazer proezas, furar muralhas. Está na palavra, não é eu que estou falando. Cabe a mim, a você, conscientizar. Tem entendimento espiritual, porque o mundo espiritual, todas as decisões que você tem que tomar, você tem que olhar o mundo espiritual, você tem que olhar a consequência espiritual sobre você. Não é simplesmente, querido, o físico, não é o sentimental, o sentimentalismo. Querido, o sentimentalismo não leva ninguém a lugar nenhum, pelo contrário. Quantas pessoas hoje estão derrotadas? Nada. Nós temos que usar a mente, a razão, nós temos que ser racionais. Isso significa que você não deve ter amor ao próximo, ter amor aos seus irmãos, ter amor às pessoas, fazer a bem a quem quer que seja, mas dentro de que algo não te prejudicar, nem dentro que você não seja manipulado, com a razão, com equilíbrio, porque tudo sem equilíbrio não funciona, não vai funcionar. Esses discípulos do Criador, do nosso irmão resgatador, eles viviam com ele, conviviam, sabia que ele sempre vivia no Espírito, ele sempre estava orando, sempre estava jejuando, sempre estava consagrando, sempre estava em comunhão com o Pai, nosso Criador, e nem por isso eles aprendiam com o nosso irmão resgatador. Quando veio uma tempestade, que o barco ameaçou a se afundar, eles ficaram chocados, desesperados, nós vamos perecer. O que Alcha respondeu? Homens de pequena fé. Homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Por que você tem medo? Hoje eu te falo aí, você que está diante desse vídeo, o que te traz medo? As consequências, a situação atual que você vive hoje? As pessoas que lhe cercam, os benefícios que você pode receber e que talvez você não poderia receber, querido, a nossa paz tem que ser inegociável. A nossa comunhão com o Criador tem que ser inegociável. Se vem algo para a sua vida, se você for fazer algo que vem tirar a sua paz, que vem tirar a sua presença de espírito com o Criador, não faça. Porque vai te trazer consequências. Vai te trazer consequências. Não nem financeiras, mas principalmente espiritual. E o mundo espiritual é uma realidade que muitos desconhecem ou fingem desconhecer, que é uma realidade
né? Muitos estão amarrados, muitos estão presos, porque não dão credibilidade para o mundo espiritual. O mundo espiritual ele não para, as trevas elas não param, o diabo ele não para. Na palavra do Criador, na Bíblia Sagrada, o Criador, o nosso Criador, irmão, ele falou muito mais dos diabos do que do próprio céu. Ele deixou muitas referências para que nós tenhamos cuidado, que nós sejamos vigilantes. Primeiro ele pediu para orar e vigiar? Não. Depois ore. Vigiar e depois ore. Só que os discípulos ficaram amedrontados, mesmo sabendo que ali estaria, que viu milagres extraordinários acontecendo com Yahshua, através do poder de Yahweh. Yahweh usava Yahshua. Através do poder do nosso Criador, ele manifestou vários milagres extraordinários com o nosso irmão resgatador. E nem por isso os discípulos que estavam do lado, conviviam com ele, viu milagres extraordinários acontecendo, vendo livramentos, cura. Nem por isso davam credibilidade. Eles não deram credibilidade, eles foram fracos, medrosos. Porque eles colocaram a força da tempestade, a força do vento maior do que o próprio irmão resgatador que ali estava, que era usado pelo Criador, que ali estavam com eles naquele momento, estava com eles, só que estava dormindo. Nem por isso, sabendo que ali estava a proteção, né? Que ali já viu coisas extraordinárias acontecendo, milagres, livramentos acontecendo extraordinários. Mas eles ainda tiveram medo, foram medrosos. Quantos de nós somos medrosos? Medrosos porque com medo de uma situação não dar certo. Coloca uma situação na mão do Criador, depois vai lá e tira, quer ir com as próprias mãos finalizar. Quer colocar as próprias mãos para efetuar algo. Isso não vai para frente. Você colocou na mão do Criador, deixa na mão do Criador. Não tire da mão dele o que você colocou. Não tire da mão do Pai o que você colocou para ele resolver. Eu creio que ele pode fazer em mim, em você, muito mais. Eu e você pedimos a ele. Muito mais. Em Efésios 3:20 fala que ele opera de uma forma que ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Infinitamente, quer ver? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, se o poder dele, se o Espírito dele está em nós, nós podemos fazer muito mais do que pensamos, infinitamente do que imaginamos. Então, por que nós temos que ficar ligados às coisas terrenas, ligado a pessoas, sendo que nós estamos com o poder sobre nós? Nós estamos com poder sobre nós. Eu sou guiado pela fé. Eu não sou guiado pelo desejo. Então isso muitas vezes entra em confronto com as pessoas. Entra em atrito. Porque eu creio que eu posso sim fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu planejo, muito mais do que eu imagino, infinitamente, milhões e milhares de vezes. Enquanto outras pessoas acham que elas, com o seu próprio esforço, elas têm capacidade de superar o Criador. Eis aí o erro. Eis aí. Eu estou dizendo que você não deve lutar por algo que você deseja? Que você deve começar pequeno por algo que você deseja? Eu estou dizendo que você deve sim começar pequeno, não é vergonha para ninguém, fazer o que você ama, aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que é lícito você fazer, aquilo que não prejudique ninguém, pelo contrário, que você possa ajudar outras pessoas. Sim, porque na palavra diz que se bons e nós tiver possibilidade de fazer algo para alguém, não fizer, nós estamos pecando. Então, nós aliarmos a fé com os estudos, com o conhecimento e agregarmos tudo isso, certamente nós iremos andar diante da palavra, nós iremos ser mais que vencedores.
Porque nós somos vencedores, porque Yahshua veio para que nós tornássemos vencedores, nós somos vencedores. Então nós não temos que aceitar nada menos do que ser vencedores. Temos que colocar a nossa força em homens, em pessoas. Nós temos que colocar a nossa força, a nossa energia no próprio Criador. Porque Ele sim, Ele pode nos tirar, Ele pode nos levar a lugares onde você nunca imaginou estar. Ele pode sim conectar pessoas para que você esteja, que você nunca imaginaria poder estar, ambientes e pessoas que você nunca teria possibilidade de estar. Ele pode sim fazer fusão, união, encontro. Ele sim, ele pode marcar encontros, mas desde que você esteja direcionado a Ele, submisso a Ele, ser guiado a Ele. Não porque você fazer, porque você vai fazer algo. Não porque você tem medo das circunstâncias. Você não tem que deixar o medo. Quando você tem medo de algo, isso impede que você avance, impede que você prospere, impede que você conclua o que você tem começado. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com essa lição de Yahshua acalmando uma tempestade é que da mesma forma que muitas coisas se levantam contra as nossas vidas, o próprio Pai, ele vem para nos dar o livramento. Ele vem, por quê? Ele vem para nos dar o livramento. Porque, queridos, como nem todos imaginam, Yahweh, ele nos livrou e ainda livrará de coisas que nós nem sabemos, nem imaginamos que pode estar acontecendo ou pode estar ao nosso redor. Então, quando você é notificado, quando você é orientado espiritualmente para não fazer algo e você tema, não dá vazão, não dá credibilidade para essa direção espiritual, o preço que você vai pagar é muito caro. Então, eu sempre de tomar decisões, mesmo que venha consequências, ventos, tempestade, quando mostra que você está fazendo algo e que você está no caminho certo, é o próprio Criador, porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, pela minha visão, que os meus olhos contemplam, porque aquilo ali que eu estou vendo ali momentaneamente pode acabar, pode sumir, pode desfazer, mas quando eu estou alicerçado na palavra, quando eu sou guiado pela palavra, eu tenho uma garantia. E aqui nessa terra, queridos, nós não temos garantia de absolutamente nada. Nada nós temos como garantir. Então, se você tiver... Só um minuto, meu filho, que eu estou concluindo. Se você tiver consciência disso, de que nessa vida nada é seguro, absolutamente nada é seguro, somente a nossa fé, você vai ter uma visão amplificada do todo ao seu redor, né? A nossa fé é a nossa segurança, é a nossa garantia. Mas nada é seguro nesta vida. Tudo pode acabar, tudo pode ser transformado. Então, por que não ser guiado pela fé? Por que ter medo do amanhã? Viva o hoje. Você planejou algo, o Criador abençoou, testificou. Vive hoje, não fique amedrontado, não fique preocupado com amanhã. Amanhã é o Criador, pertence ao Criador, né? Não como os discípulos de Yahshua ficaram com medo, acharam que ia perecer. E Yahshua diz: medrosos, homens de pequena fé, repreendeu o vento e o mar. Ele repreendeu o mar e tudo ficou calmo. Então, em nome de Yahshua Mashiach, você que está com medo, eu repreendo esse medo na sua vida em nome de Yahshua Mashiach. Eu repreendo esse medo, essa tempestade
Acalma a tempestade. Eu digo tempestade, fazendo analogia, naquela época que o Yahshua acalmou a tempestade, foi tempestade no mar mesmo. Mas pro lado espiritual, nós fazendo analogia, pode ser uma tempestade, algo que se levanta contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra os seus. Em nome de Yahshua Mashiach, nós temos este mal e dizemos: mal, aqui você não tem poder. Sai daqui. Ó, meu filho, ó, testificando, aleluia. Queridos, que essa palavra possa assim ter tocado no seu coração e que você possa assim se alimentar espiritualmente e repreender todas as tempestades que estiver em direção à sua casa, à sua vida, à sua família, né? Porque, queridos, tempestades, enquanto nós somos terrenos, elas sempre vão acontecer. Sempre vão se levantar contra você. Principalmente quando você está numa fase de realização, uma fase de cantar, uma fase de glorificar, uma fase de exaltar, uma fase que tudo está na direção certa. Vai entrar o diabo, vai colocar projetos, vai colocar pessoas para te tirar do caminho. Então, cabe a você discernir o certo do errado, tá bom? A paz de Yahshua, queridas. Ótimo dia.